Os preços do leite ao produtor continuam em trajetória de queda. Como consequência, a margem de lucro para o pecuarista também segue recuando. Essa crise, que dificulta investimentos no setor, pode inclusive comprometer a recuperação da produção. Quem conversa agora com a gente sobre esse assunto é o pesquisador da Embrapa Leite, o Samuel Oliveira. Olá, Samuel, seja muito bem-vindo ao Mercado e Companhia. Olá, Priscila, boa tarde. É um prazer estar com vocês aqui e uma boa tarde também a todos aqueles que estão nos assistindo aqui no Mercado e Companhia. Ô Samuel, de acordo com o CPE, no acumulado desse ano, o leite já soma uma queda de 13,6%. O que explica esse movimento de desvalorização do leite ao produtor? Então, a gente está no período agora de aumento da produção, né? Esse aumento é até antecipado pelo Sul, que começa já no final do inverno, o pico da produção que eles têm lá. E assim, a gente passou por um período com preços relativamente mais favoráveis, isso até o início do ano, e o preço de insumos em queda, como estava acontecendo até alguns meses atrás. Então, isso estimulou, de uma certa maneira, a produção nacional. E também houve uma grande entrada de produto importado. Então, a oferta, que a gente chama, a oferta doméstica, ela aumentou. Então, isso leva a uma queda dos preços, infelizmente, porque a demanda não está reagindo muito. E a situação é ainda mais preocupante, né, Samuel, porque o produtor, desde julho, está com a queda no preço do leite, que supera a desvalorização do milho. Estou correta? Na verdade, se a gente olhar de maneira agregada, a inflação do leite, que a Embrapa até calcula todo mês, ela parou de baixar, ou seja, o custo de produção do leite, que inclui o milho, inclui a soja, todos os produtos, os insumos que são utilizados, ele já não está mais registrando deflação, e sim aumento. No mês passado foi 0,3%, mas o preço do leite já está caindo há alguns meses. Então, isso realmente tem piorado o que a gente chama de termos de troca, ou seja, o produtor está precisando de vender mais leite para comprar as mesmas quantidades de insumo. E isso é um desestímulo a essa recuperação da produção que a gente começou a observar no Brasil. E qual que é a participação do aumento das importações nesse cenário, Porque a alta no preço dos adubos e corretivos também puxou a alta no custo operacional do produtor? Exatamente, a gente teve esse mesmo aumento, infelizmente. Um aumento pouco significativo ainda, só 0,3%, mas já é uma reversão de uma queda de preço que estava havendo. E realmente, toda essa pressão das importações também, isso realmente leva à diminuição das cotações nacionais. A gente tem uma vantagem, uma esperança, vamos dizer assim. Eu vou falar de uma esperança, Priscila, até antes da guerra com Israel, Porque o Brasil, cada dia é uma notícia nova, Então a gente tem esse fato novo agora essa semana. Mas se a gente observar, vamos dizer assim, até o final da semana passada, o que estava acontecendo? O preço do leite no mercado internacional estava começando a se recuperar em dólar, o real estava começando a desvalorizar. Então, isso significa o quê? Que essa pressão para a importação já diminuiria só de você olhar o preço lá fora. E o fato do preço estar caindo no Brasil também vai desestimulando a importação. Por quê? Quando o Brasil importa leite? Quando o leite lá fora está mais barato que o leite no mercado nacional. E essa diferença estava diminuindo. Eu estou falando que estava diminuindo porque a gente tem um fator novo aí, até já foi comentado aqui, que é essa nova guerra que a gente ainda tem que estudar melhor quais vai ser os impactos disso no agronegócio e na produção leiteira. Com certeza, quando a gente estava vendo uma ligeira melhora, aí tem esse outro fato, E esperança a gente tem que ter sempre, mas fica difícil mesmo. Agora, levando em consideração, Samuel, que o setor também já sofreu muito, Enfrentando diversas dificuldades climáticas. Tivemos as enchentes no Rio Grande do Sul, morte de animais, pastagens e equipamentos danificados, desde a passagem aí do último ciclone em julho, E qual que é o impacto calculado de toda essa tragédia que também é climática, quando vocês enxergam aí a médio prazo? Então, se a gente pensar no Sul, o problema no ano passado da seca foi pior que a chuva esse ano. Porque, claro, a chuva desse é o problema de enchente, tem toda a tragédia nos centros urbanos, mas o impacto na produção é menor que o impacto da seca severa que foram observados pelos últimos anos. Então, isso é um fato. Agora, esse ano, a gente está vivendo o fenômeno El Niño, que está trazendo mais chuva para o sul, mais seca para o norte, irregularidade das chuvas e maiores temperaturas aqui na região sudeste e centro-oeste, e tudo isso também é um fator a mais de risco, sim, você chamou a atenção, na produção leiteira. A gente tem que ter alerta aí ao impacto de tudo isso aí na oferta de leite no Brasil. E você acha que a gente está falando de uma perda progressiva na margem do produtor? Isso pode afetar os investimentos na atividade leiteira? A gente sempre vê.
o que estava acontecendo esse ano? A gente estava tendo um pouso suave, vamos chamar assim, de todos os preços, né? Seja o preço pago pelo produtor, o preço recebido pelo produtor. Então, a gente estava numa situação menos complicada que o ano passado. E o ano passado, vocês devem lembrar, foi uma volatilidade muito grande. Os preços variaram muito mais. Inclusive, em alguns momentos, a renda foi até melhor que esse ano. Mas, pela forte flutuação desses preços, isso trazia imprevisibilidade e até, de uma certa maneira, também travou investimentos. Esse ano, a situação até agora é sim, é de um aperto crescente. Isso deve repercutir já agora no segundo semestre. Vamos dizer, eu não vou dizer numa diminuição da oferta do leite, mas pelo menos numa desaceleração, certamente, dessa recuperação que já estava acontecendo, infelizmente, por conta dessas margens mais estreitas aí na produção leiteira. Samuel, obrigada aqui pela sua participação, pelos seus esclarecimentos com a nossa audiência. Uma boa terça-feira para você. Seguimos aí com muita esperança também para a recuperação do setor. Muito obrigado, Priscila. É um prazer de a Embrapa sempre estar presente aqui com vocês. Uma boa tarde.